Dia do Índio, 19 de abril. Somente uma palavra: respeito. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos, faziam rituais, cerimônias e festas. Os índios parecem semelhantes, mas existem muitas diferenças entre eles. Todos os aspectos da cultura indígena podem variar bastante entre os povos ou até mesmo dentro de uma mesma comunidade ao longo do tempo. A língua, a forma de organização social e política, os rituais, os mitos, as formas de expressão artística, as habitações e a maneira de se relacionar com o meio ambiente são exemplos de fatores que se diferenciam. Comemoramos todos os anos, no dia 19 de abril, o Dia do Índio. Esta data comemorativa foi criada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Neste dia, ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura indígena. Deve ser também um dia de reflexão sobre a importância da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito às suas manifestações culturais. Devemos lembrar também que os índios já habitavam nosso país quando os portugueses aqui chegaram em 1500. Desde esta data, o que vimos foi o desrespeito e a diminuição das populações indígenas. Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por povos diferentes, com hábitos, costumes e línguas diferentes. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Não é igual ao do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. Eles prezam pela pintura corporal, dividem o trabalho, fica para os homens a defesa do território, abertura de roças, construção das casas, pesca e outros. A pintura corporal é um bem cultural de grande valor, representa parte da história, sentimentos do cotidiano e os bens sagrados. Usamos a pintura corporal em festas como casamento, nascimento, comemorações, dança, luta, luto, proteção e etc. Temos pintura para o rosto, braço, costas e até mesmo para as pernas. Usamos pinturas específicas para homens e mulheres casados e solteiros. As pinturas têm diversidade de tamanho e significados. Os curumins, como são chamadas as crianças indígenas. Os curumins aprendem caminhando junto com os mais velhos, que seja pai, irmão, mãe, avó. Eles observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo. Vão pescar com os adultos e brincam muito. Cada brincadeira é um jeito de aprender uma habilidade que será importante no futuro, como saber caçar, pescar, fazer pinturas no corpo, fabricar arcos e flechas, cestos. É por meio destes processos de aprendizagem que as crianças aprimoram as técnicas necessárias para realizar tais atividades. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. Homens
caçam e pescam, constroem as habitações, preparam a terra para a prática da agricultura, fazem canoas e produzem os instrumentos de trabalho. Mulheres coletam frutos e raízes, elaboram a comida, cuidam das crianças, fazem objetos de cerâmica, redes e cestos. Quando completavam 13 a 14 anos, eles passavam por uma cerimônia para entrarem na fase adulta. Para provar masculinidade, os garotos da tribo têm que colocar as mãos dentro de uma luva cheia de formigas-bala. É para se ter uma ideia da dor. A mordida dessa formiga é 20 vezes mais dolorida que a de uma vespa. Durante 10 doloridos minutos, os meninos têm que dançar com as mãos dentro da luva. A dor é tão forte que é possível acontecer convulsões. Além disso, a dor pode durar 24 horas. Agora, na fase adulta, faz o mesmo que os mais velhos. Religião indígena. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos, faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde, além do cadáver, ficavam os objetos pessoais, e isso mostra que estas tribos acreditavam numa vida após a morte. Principais etnias indígenas brasileiras na atualidade e população estimada: Ticuna, Guarani, Caiagangui, Macuxi, Terena, Guajajara, Xavante, Yanomami, Pataxó e Potiguara. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Desta madeira, construíam canoas, arcos e flechas, e suas habitações, as ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. Residem nas proximidades dos rios, pois acreditam que sua criação, rituais de passagem, alimento e alegria são dados por ele, pelo rio. Eles respeitam os animais. A estrutura das ocas são bastante resistente, pois elas são construídas com a utilização de taquaras e troncos de árvores e cobertura de palhas ou folhas de palmeiras. Oca é uma habitação típica dos povos indígenas. A palavra tem sua origem tupi-guarani e significa casa. O cacique era e é, até hoje, o líder da tribo. Ele é escolhido por sua força e poder. O pajé é a pessoa mais importante, pois é o responsável pelos ensinamentos sobrenaturais, além de prever o futuro e curar doenças. Ele também é o chefe religioso, pois consegue conversar com espíritos e proteger os homens. Vivem do cultivo do milho, mandioca, batata, banana, cará, melancia, feijão e amendoim. Objetos indígenas: escudo, cesto, cocar, arco e flecha. Então devemos muito respeitar o indígena, e o seu dia não é só 19 de abril. O dia do índio é todo dia.